Abel, boa noite. Do seu lado direito, Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. Homens de um lado, mulheres do outro, aí. Foi escolhido assim. Coincidência. Para falar um pouco, né, dessa classificação do time do Palmeiras, né, você completa hoje 100 vitórias no comando técnico do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque e com alterações que mudaram a história da partida, principalmente a entrada do Bruno Fux, né, um jogador que, mesmo sendo o zagueiro, dá origem de 2 gols da equipe do Palmeiras. O que não funcionou no primeiro tempo que você conseguiu acertar junto com o seu time para a etapa final e como esses jogadores que entraram na segunda etapa conseguiram dar um ritmo para o time do Palmeiras sair hoje classificado pela 12ª vez a uma semifinal de Libertadores? Olha, boa noite a todos. Para ser bem sincero, e a minha opinião feita em cima daquilo que é uma análise de um jogo bem emotivo. A primeira vez que o nosso adversário foi à nossa baliza fez gol de bola parada, eu acho que isso de certa forma nos intranquilizou um bocadinho. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. Acho que sinceramente esse golo nos intranquilizou um bocadinho. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre a importância de um jogo como este, de termos a calma e o foco e gastar a nossa energia naquilo que nós controlávamos, que eram as nossas tarefas que estavam bem definidas para cada um, e que não entrássemos nesta discussão do árbitro, do adversário, dos torcedores, que gastássemos a nossa energia nas nossas tarefas. Fizemos também 2 ajustes táticos, quer no lado direito, quer no lado esquerdo. Na primeira parte tínhamos só 2 jogadores no corredor de cada lado, na segunda tínhamos 3. E depois, como te disse, acho que fomos bem diferentes, fomos mais agressivos com bola, fomos mais agressivos sem bola, num jogo equilibrado. Não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade. Eu, se tivesse que dividir isto em 4 partes, eu acho que na primeira parte do jogo lá nós fomos melhores, na segunda parte o nosso adversário foi melhor do que nós, o River Plate no segundo tempo do jogo de lá. No primeiro tempo aqui foi um jogo equilibrado, apesar do River ter feito o golo. Estou-me a lembrar também de uma situação de bola parada na primeira parte, podíamos também fazer golo. Mas na segunda parte eu acho que nós fomos mais dominadores, conseguimos impor o nosso jogo. É verdade que depois com a expulsão o jogo fica praticamente definido. E como falaste do Fux, o Fux entrou para substituir o Gomes e é uma das características que este jogador tem, a qualidade na saída de bola e a visão que ele tem e a qualidade técnica são de facto acima da média e é um dos pontos fortes do Fux. Abel, boa noite, tudo bem? Você falou um pouquinho já dessa questão anímica do primeiro tempo também, e era normal até pela circunstância, a necessidade do River Plate dessa remontada aqui no Allianz Parque, mas me pareceu que em nenhum momento o Palmeiras perdeu o controle do jogo, né? Ou que o controle do jogo ficou nas mãos do River Plate. Pareceu muito mais essa questão anímica do Palmeiras ter sentido um pouquinho da pressão, o quanto isso é natural, principalmente como você tentou reverter isso com essa conversa no intervalo com os jogadores, e dentro dessa dificuldade que o Palmeiras teve de se manter ofensivo no primeiro tempo, tem algo a ver também com essa linha de 5 que foi montada no meio campo pelo Gallardo hoje. O Andrés teve pouco espaço, né? Não tinha muito tempo de receber a bola, pouco participou do primeiro tempo. Se essa também foi uma dificuldade do Palmeiras nessa primeira etapa. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito boa, naquilo que tem a ver com aquilo que eu acho que eu sou melhor é na parte tática. A verdade é que nós já estávamos à espera que o nosso adversário fosse fazer algo diferente do que fez lá. Já tinha acontecido aqui o ano passado. Por isso eu gosto destes treinadores que são mais imprevisíveis, que nos obrigam a ter que estudar e perceber que tipo de situações ele ia fazer em função daquilo que aconteceu no jogo de lá. Nós começámos a pensar muito que ele ia fazer exatamente um pouquinho daquilo que fez na segunda parte do jogo de lá. E quando montámos a estrutura daquilo que podia ser o nosso adversário com 5 jogadores por dentro, jogando só com um centroavante, mas com a chegada do Galupo, com a chegada do Nacho, com a chegada do Quintero, nós preparámos isso muito bem durante os 2 dias que tivemos para preparar este jogo. Portanto, a nossa equipa, naquilo que tinha a ver com os aspectos dos encaixes defensivos, estivemos muito bem, apesar do gol ter sido de bola parada só.
Mas também é verdade, quando o adversário também joga com muita gente por dentro, que fica mais difícil a nossa rota de ataque interior, ou jogar com os nossos jogadores entre linhas. Por isso eu te disse que a grande diferença da primeira para a segunda parte, enquanto na primeira parte só metíamos 2 jogadores no corredor, um mais no corredor de fora, o outro mais no corredor de dentro, nós optámos por meter 3 jogadores, quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo, sendo que em corredores diferentes, apesar de ser centro-direita e centro-esquerda, e isto deu-nos outra fluidez para não ir por dentro, porque o nosso adversário por dentro fechava muito bem o jogo, com muita gente por dentro, com jogadores com características de médios. Mas como estavas a dizer, eu concordo contigo, a primeira vez que lá foram fizeram um golo, isso tranquilizou-nos um bocadinho, mas depois eu acho que foi uma das coisas que eu referi muito à nossa equipa, a calma, e depois ajudá-los naquilo que tem a ver com a organização tática da equipa, mas mais que tudo ajudá-los no sentido de eles entenderem quando nós precisamos de usar a nossa técnica, a nossa decisão, o nosso cruzamento, o nosso passo, o nosso remate. Se nós não estivermos calmos, tranquilos e focados e gastar a nossa energia nas nossas tarefas, se andarmos à procura da pilha, se andarmos à procura da confusão, vamos ser altamente agressivos sem bola, mas pouco criativos e pouco produtivos com bola. Portanto, é fundamental, quando nós temos bola, nós conseguirmos estar calmos e tranquilos para conseguir estar focados nas nossas tarefas, e isso foi a grande diferença da primeira para a segunda parte, na minha opinião. Oi, Abel. Boa noite. Você, depois da eliminação na Copa do Brasil, você remontou a equipe, principalmente ali com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Nesses 9 jogos, o Vitor Roque fez 8 gols e o Flaco 7. É a dupla que está potencializando o desempenho do time? Como é que você, taticamente, explica o time que deslanchou com os dois? Até brincando com a situação, o Veiga falou que o Flaco foi para a seleção e voltou o Messi. Você concorda? Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro. Porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Mas eu não posso só falar desses 2 jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam, mas que também não jogam. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, sente-se, e quando hoje começou o jogo, como quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar, ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos, nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos, juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica, e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio, nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença,
é nos maus momentos. Nos maus momentos é que nós vemos quem é quem, não é? Eu costumo dizer que o que é um casamento perfeito? O que é um casamento perfeito? É uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Fazem tudo para nunca desistir um do outro. E ainda que não esteja casado com o Palmeiras, mas é isso que se passa dentro. Ninguém é perfeito aqui dentro, eu não sou perfeito, os jogadores não são perfeitos, os torcedores também não são perfeitos, mas da minha parte e da parte da direção e dos jogadores fazemos tudo para que ninguém desista de ninguém, para que possamos estar juntos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Está bem?